amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. E gostaria de convidar os irmãos a estarem se inscrevendo neste canal, compartilhando as likes, para que outras vidas possam ser alcançadas por esse ministério, por esse canal que tem sido bênção nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar passando um momento de louvor e em seguida estaremos trazendo uma palavra de Deus ao coração da igreja nesta manhã. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Hoje nós vamos estar meditando nessa passagem bíblica, onde fala, Moisés, fazendo algumas orientações ao povo de Israel, estava prestes a entrar na terra prometida. Então, leia comigo, abra sua Bíblia, se for possível, na sua casa, no seu sofá, e vamos estar lendo essa passagem. Assim diz a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e a teu filho,
e o filho do teu filho todos os dias da sua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Até aqui temos lido, do capítulo 6, versículos de 1 a 5. É curioso que Moisés, ele foi líder desse povo de Israel, passou por diversas situações, caminhando rumo a Canaã celestial. E aqui, Moisés, nesse capítulo 6, ele começa o livro de Deuteronômio fazendo um discurso e trazendo à memória do povo de Israel todos os feitos de Deus, que Deus havia operado no meio desse povo durante a sua peregrinação, abrindo o mar, provendo o alimento, o maná, enfim. Nesse discurso, Moisés trouxe à memória daquele povo todos os feitos de Deus. E a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 44, ele faz o segundo discurso. E aí ele começa a dizer para o povo, ó, nós estamos próximos, o povo já tinha chegado em Moabe, estava próximo ao Rio Jordão, só faltava atravessar o rio para possuir a terra. E antes que eles pudessem chegar a esse lugar, Moisés traz essas orientações ao povo, dizendo, ou seja, fazendo com que eles viessem lembrar. No capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos, para que o povo estivesse lembrando daquilo que Deus havia feito no Monte Sinai, dado as tábuas da lei, ou seja, os mandamentos. E aí Moisés traz a memória desse povo, ou seja, dizendo ao povo, vocês vão estar possuindo a terra, mas essa terra, existem pessoas que habitam ali, que adoram outros deuses, adoram postes ídolos, mas a minha orientação e a minha palavra a vocês é que vocês guardem. Por isso que ele inicia esse capítulo 6 aqui falando, ou seja, estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem. Ou seja, durante a peregrinação, eles foram orientados, Deus foi usando o líder Moisés para estar falando a esse povo. Deus falava pessoalmente com Moisés, e Moisés transmitia aquilo que Deus falava a ele para Israel. E aqui ele está voltando, ou seja, trazendo novamente a memória daquele povo, para que eles não deixassem, ou não se afastassem, porque é uma tendência do povo, se não houver sempre alguém alertando, e Deus sempre usou dessa forma, ou seja, desses artifícios, ou dessa maneira, através de Moisés com Israel, através dos profetas, depois que o povo se tomou posse dessa terra, dessa Canaã, dessa terra que Deus já havia prometido a Abraão, quando o chamou, prometeu a Isaac, a Jacó, e eles, nessa expectativa e nessa esperança, eles estavam prestes a possuir a terra, a se cumprir a promessa que Deus havia feito. Então Moisés faz essas orientações, e eu, nessa manhã, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos algumas atitudes, que é o tema da nossa mensagem de hoje, atitudes que agradam a Deus. E é curioso que Moisés faz isso, ou seja, faz o povo lembrar, ensinando ao povo, ou seja, vocês vão possuir a terra, mas não se esqueçam de ter no seu coração esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. E a primeira delas, a primeira atitude que agrada a Deus, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, se encontra no versículo 2, quando ele diz, para que temas ao Senhor, ou seja, temer a Deus. E quando a palavra de Deus fala em temor, não fala de medo. A palavra de Deus está falando de reverência, de obediência. Por isso que o Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino. Então, ou seja, temer a Deus é exatamente isso, é você ter reverência. E é curioso que existem inúmeras passagens bíblicas que falam a respeito do temor. Me faz lembrar aqui agora, quando Saul estava perseguindo Davi, fugindo de Saul, ele entrou numa caverna, e Saul foi fazer as suas necessidades nessa caverna, e Davi estava nessa caverna. E é curioso que Davi ele poderia muito bem usar daquela situação para eliminar o seu inimigo, mas por temer a Deus, se você ler essa história, você vai ver que por causa do temor do Senhor, não medo, mas da reverência, da obediência que ele tinha ao Deus que ele cria, ele não agiu pela sua própria vontade. Ele deixou que o Senhor agisse na situação. E temor, quando fala de temer, é exatamente nesse sentido, é você colocar a sua vida diante de Deus, diante das situações adversas. Não é ter medo de Deus. É curioso que muitas vezes as pessoas elas agem, ou seja, têm um comportamento como se estivesse temendo a Deus. Eu já passei por essa situação, porque eu vim de uma religião. Hoje eu sou convertido ao Senhor, e que passava em frente a um templo ou a um edifício, e a gente fazia o sinal da cruz. E aí dava a entender que eu estava temendo a Deus, mas esse temor não passava de apenas um gesto, passava dali e voltava às mesmas práticas. E o que Moisés está dizendo ao povo aqui é um temor de reverência, de obediência a Deus. Era isso que ele estava falando, ou seja, para que temas, ou seja, ensinasse, o versículo 1 fala, que mandou o Senhor, esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinasse para os cumprires na terra que passas a possuir, e para que temas ao Senhor. Ou seja, uma atitude que agrada a Deus é uma atitude de temor, ou seja, dessa reverência. Quando você reverencia a Deus, quando você teme a Deus em obediência, você não age pelos seus próprios impulsos, você não age pela sua própria vontade, você descansa no Senhor. Esse é o tipo de temor que agrada a Deus. Eu me lembro aqui também agora, me traz à memória a situação de José do Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e numa ocasião de uma seca que surgiu naquela terra, eles ficaram sem alimentos, e os seus irmãos desceram para o Egito para comprar alimento, e ali eles se depararam com quem? Com José. Eu fico pensando aqui comigo, no momento que José viu os seus irmãos ali, talvez no seu coração foi gerado algum tipo de pensamento, ou seja, agora eu vou às forras, eu vou me vingar daquilo que os meus irmãos me fizeram, me venderam como escravo. Mas é curioso, meus irmãos, que quando você teme a Deus, você acaba entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. No decurso do tempo, o tempo é de Deus. Deus ele é perfeito em todas as coisas. Mas quando José vê os seus irmãos, a atitude dele, se nós formos olhar em Gênesis, capítulo 18, abre sua Bíblia aí, ou melhor, Gênesis, capítulo 42, versículo 18, para você ver o que significa temer a Deus. Veja a atitude de José quando ele vê os seus irmãos. Gênesis 42, versículo 18, diz o seguinte: ao terceiro dia, disse José, fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Ou seja, talvez ele, pode até ser que o lado carnal dele tenha falado, agora eu vou me vingar, vou às forras dos meus irmãos. Mas por causa do temor do Senhor, ele não agiu dessa forma. Ele agiu com benevolência. E é exatamente isso, essa atitude de temor a Deus, é algo que agrada, porque você não age pela sua vontade, pelos seus próprios impulsos. Você age de acordo com a vontade de Deus, ou
através do conhecimento que você tem desse Deus, que Deus, Ele é amor. Moisés fala aqui, escrevendo, ou seja, no versículo 5, a gente vai falar mais tarde, amarás, pois, o Senhor. Ou seja, temor é uma forma de você amar a Deus, ou seja, Deus permita, ou seja, não haja pelos seus impulsos, permita que Deus venha agir em seu favor, porque Deus, Ele trabalha. A palavra Isaías fala que jamais se viu e jamais se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, ou seja, o nosso temor consiste em nós nos submetermos à vontade de Deus e obedecermos a sua palavra. Deus deixa, por isso que Moisés está orientando, ou seja, trazendo à memória de Israel todos os mandamentos, os juízos, os estatutos, ou seja, para que aquele povo vivesse debaixo da orientação do Senhor. E outro ponto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é exatamente dando continuidade nesse versículo 2. Primeiro, para que temas o Senhor, ou seja, tenha reverência, permita que Deus cuide das situações da sua vida. E em segundo, temas o Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos. Guardar significa você viver essa atitude, ou seja, guardando os mandamentos. Quando você traz, e a palavra de Deus, não me lembro agora o versículo, mas está escrito na palavra de Deus que o temor, quando você teme a Deus, você guarda os seus mandamentos. Ou seja, se você tiver o temor, você vai guardar. É uma sequência de atitudes. Primeiro eu temo a Deus, e se eu temo a Deus, eu vou guardar os seus mandamentos. E aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Salmo 119, versículo 11, onde fala da excelência da lei divina, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É exatamente isso, guardar, ou seja, você pegar no reservatório do seu coração e colocar aqueles mandamentos e aqueles estatutos, porque muitas vezes você tem acesso à leitura da Bíblia, você que é cristão, você que é um servo de Deus, você lê a Bíblia constantemente. E é por meio dela que Deus nos dá a orientação, que Deus fala conosco. Então, ou seja, quando você guarda no coração, e é do coração que procede todos os desígnios, ou seja, nós amamos, é um sentimento que procede do nosso coração, e se eu guardo no coração os mandamentos de Deus, ou seja, os estatutos, os seus juízos, eu guardando certamente, eu vou cumprir, eu vou obedecer a esses mandamentos de Deus. Foi exatamente com esse propósito, ou seja, tema, ou seja, guarde no coração a palavra de Deus, porque certamente Deus vai se agradar disso e vai te abençoar. E ele fala, né? Mateus, a palavra de Deus nos fala em Mateus 28:20, quando Jesus dá essa grande comissão, quando ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, ou seja, todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele tinha, durante o seu ministério, foi um ministério, a palavra de Deus é um livro que nos traz, que nos educa, ou seja, agora me falhou a memória, mas traz para nós ensinamentos. Toda a Bíblia, ela traz para nós ensinamentos. Aqui a gente pode correlacionar essa passagem que Moisés falando ao povo e Jesus repetindo aqui, ou seja, tudo na nossa vida, ela é baseado em ensinamentos. Estou lembrando aqui, eu tenho um neto de 7 anos de idade, que frequenta uma igreja evangélica, os seus pais são evangélicos, os seus pais ensinam a ele a palavra de Deus, e eu tenho podido, nas nossas brincadeiras, no nosso tempo que a gente tem junto, sempre que acontece alguma coisa de errado, que não dá certo, a palavra dele é misericórdia. Por que ele faz isso? Porque ele foi ensinado de acordo com a palavra de Deus. Hoje a gente vê que a maioria das crianças, quando elas fazem ou acontece algo de errado, eles soltam um monte de palavrões. Por quê? Porque o coração
a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós devemos guardar. E o salmista sabiamente fala: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa é uma atitude. Se eu temo a Deus, se eu obedeço, eu vou guardar esses mandamentos do Senhor. E às vezes ele fala: os mandamentos são 10. Não, Jesus, certa ocasião, sendo questionado por seus discípulos, ele fala que os 10 mandamentos se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que é a passagem que está aqui no versículo 5 desse capítulo, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, esses 2 mandamentos ele resume. E hoje a gente tem visto que algo que tem faltado, eu volto a repetir, é o amor. As pessoas têm amado mais os animais. Não estou falando que não devemos amá-los, mas têm amado mais os animais do que o ser humano. E aí eu fico pensando o porquê disso. Certamente o inimigo está por trás dessa situação, porque o ser humano é criação de Deus. A Bíblia lá em Gênesis fala que foi criado um homem do pó da terra, e Deus soprou na narina um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, talvez o inimigo tentando distorcer. E ele vai agir dessa forma, para que a gente não tema a Deus, para que a gente não guarde. Então, ou seja, primeiro ponto, temer a Deus. Segundo ponto, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. E por último, cumprir. Veja o que diz Atos 5:19. Abra sua Bíblia comigo. Atos 5:19. Ou melhor, 5:29. Diz assim a palavra de Deus: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os apóstolos foram presos, se você for ver o contexto dessa passagem, eles foram presos e depois eles foram levados diante do Sinédrio, e o sumo sacerdote falou para eles que era para eles pararem de estar pregando essa mensagem, de estar divulgando essa mensagem, porque eles pregaram, os apóstolos tinham essa função de pregar o evangelho de Cristo. E eles foram inquiridos, falaram: vocês param de pregar essa mensagem, porque senão vocês vão sofrer o dano. E aí Pedro, como sempre, o mais atirado, que mais falava, sempre tomando a frente das situações, Pedro vai e fala, ou seja, importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. E eles tinham apenas certeza, ou seja, hoje as pessoas talvez tenham temido a Deus, talvez tenham guardado, mas não têm cumprido a ordem de Deus. É aquela passagem que eu li antes aqui, você ir por todo mundo e pregar. Deus me chamou a mim, Deus chamou a você, para que a gente estivesse cumprindo essa ordem ou esse mandamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, é uma ordem de Jesus para a igreja. E mais um texto que, para fechar com chave de ouro, é um livro que talvez poucas pessoas leem, mas eu sempre tenho falado que a Bíblia é como um terreno cheio de pedras preciosas. Na superfície você não consegue ver, mas se você começar a escavar, você vai perceber que ela tem coisas tremendas. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu ver se é um livro pouco lido, mas é importante que a gente esteja lendo a Bíblia, porque você se inteira a respeito disso. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos fala a respeito de cumprir essa palavra. Diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então, ou seja, o texto aqui está falando buscar, está falando de cumprir e está falando de guardar. Ou seja, resume toda essa mensagem de hoje. O temor, ou seja, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Ou seja, não aqueles que são bonzinhos, mas aqueles mansos aqui seria uma mensagem
para outra ocasião, para a gente a falar a respeito de manso. Ou seja, quando Jesus lá no seu Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, porque herdarão a terra. Ou seja, manso no sentido de não agir pelos seus próprios impulsos, mas descansar em Deus. E um dos frutos do Espírito é exatamente esse, mansidão, ou seja, que tenha um domínio, que haja de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Então, ou seja, o texto aqui está falando: aos mansos da terra, que cumpris o seu juízo. E aí ele faz lembrar, né? Ou seja, ou será que vocês não vão esconder, vocês vão conseguir se esconder no dia da ira do Senhor, ou seja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cumprir esse mandamento do Senhor, de guardar os seus mandamentos, de temer ao Senhor e de levar essa mensagem. Se nós não fizermos isso, certamente a gente não vai estar agradando a Deus, porque são atitudes que agradam o coração de Deus. Temor, você guardar os seus mandamentos e cumprir esses mandamentos. Hoje, talvez muitos tenham guardado, mas não tenham cumprido. Por isso que talvez a igreja ainda não tenha alcançado muitas vidas. E a minha oração a Deus é que nós venhamos agir nesse tripé: temor, guardar e cumprir. E certamente a gente vai estar agradando o coração de Deus. E para finalizar, eu gostaria de deixar com os irmãos o capítulo 6 de Deuteronômio, que a gente leu, no versículo 5, quando ele diz que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós vemos aqui, se você teme a Deus, se você guarda os seus mandamentos, se você os cumpre, certamente você vai estar amando a Deus. E o tipo de amor que agrada a Deus está revelado aqui, ou seja, que ele seja de todo o nosso coração. Deus não aceita um amor pela metade, igual muitas pessoas. Eu amo a Deus, mas também amo a Maria, amo a José, amo o meu carro, amo a minha esposa, amo a minha família. É um amor diferente, porque a Bíblia fala de 3 tipos de amor. O amor eros, do homem para com a mulher, o amor filéu, de pai para com os filhos, e o amor ágape, que é o amor sacrificial, ou seja, a sua vida. Deus, ele requer de nós o nosso sacrifício vivo no teu altar. Nada mais do que isso, ou seja, é a nossa reverência, é o nosso temor a Deus. Então, que nós venhamos realmente entender isso e viver de maneira que venha agradar o coração de Deus, com esse tipo de atitude. E você agindo nesse tripé, temor, obediência e cumprimento, você vai estar certamente agradando a Deus e você vai estar certamente sendo abençoado por Ele. Você não vai agir pelos seus próprios instintos, como um animal que não tem entendimento. Você vai agir de acordo com a vontade de Deus, como foi com José. Não quis usufruir, ou seja, ele estando numa situação que ele poderia agir diferente, poderia se vingar dos seus irmãos, por temor ao Senhor, ele preferiu amá-los e suprir a necessidade. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, que nós venhamos saciar a fome e a sede das pessoas que buscam por esse Deus. Que Deus nos abençoe com essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Feche teu olho e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, porque um dia essa palavra, ó Deus, me foi ensinada, e eu, por ação do teu Espírito, eu abri o meu coração para o Senhor, e hoje, ó Deus, eu posso viver essa realidade, ou seja, eu posso viver as bênçãos do Senhor para a minha vida, e a bênção maior que o Senhor nos oferece é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para nos dar vida, e é por isso que Deus, o Senhor, sempre nos orienta na tua palavra, para que nós venhamos observar os teus juízos e os teus mandamentos, para que vivamos.
E a minha oração a Ti, ó Deus, que essa palavra possa gerar vida em corações que talvez estão mortos, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Eu Te louvo, ó Deus, porque eu tenho o privilégio de poder compartilhar dessa palavra. E a minha oração a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus Tu faça, Deus, milagres na vida da Tua igreja, na vida dessas pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação, pelo que ela está passando, mas eu tenho uma certeza no Senhor que se ela abrir o seu coração para o Senhor tem bênção para a vida dela, o Senhor tem milagres, o Senhor operou maravilhas no meio do Teu povo em Israel, Tu continua operando maravilhas no meio do Teu povo hoje. E a minha oração é que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada lar pelo qual essa palavra está sendo divulgada. Eu oro, ó Deus, com gratidão, e eu faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.